pessoal, e aí, como é que estão os estudos? Muita coisa, né? Esse primeiro fascículo a gente entendeu um pouco sobre a economia circular. Eu sou o professor Sadi Seabra e hoje eu vou fazer uma revisão bem rápida do que foi essa economia circular e falar um pouquinho para introduzir o assunto de economia circular. Então fica ligado. A economia linear, ela surge com a Revolução Industrial. Muitos benefícios foram apresentados à sociedade. Diversas máquinas foram criadas para facilitar as nossas vidas e nos dar mais conforto. A artesania deu lugar à produção em série. Surgiram cidades voltadas para as indústrias. O trabalho em turnos e o crescimento foi acontecendo ano após ano e cada vez mais acelerado. A eficiência da indústria diminuiu o preço dos produtos e tornou-os mais acessíveis à população. Além disso, o principal sucesso foi a sede por inovação. A gente pensar que a Revolução Industrial, muita gente discute isso, né? Será que a Revolução Industrial trouxe benefícios? Isso fica evidente. Na época, a gente conseguiu trazer muito conforto, muitos avanços, produtos que eram inacessíveis a boa parte da população puderam ser acessíveis através do processo de produção em série, né? Que é o grande destaque, né, da Revolução Industrial. Isso trouxe evolução, trouxe inovação e nos fez chegar aqui até hoje. Mas desde a década de 70, muitos estudiosos, economistas, designers, engenheiros começaram a questionar sobre esse processo linear que foi instituído, né, de economia linear. E como é que funciona esse processo de economia linear, né? A gente já viu lá no primeiro fascículo que é um processo de extração, fabricação, né, a manufatura, um processo de distribuição, de consumo, descarte e no final acontece aquele monte de lixo, né? Se a gente entender, esse processo ele é temporalmente invertido. A gente leva muito tempo para extrair, muito tempo para fabricar, um pouco menos de tempo para fabricar, um pouco menos de tempo para distribuir, um pouco de menos tempo ainda para consumir e o descarte é imediato. Imagina o tempo que dura para um copo plástico chegar em sua mão, um copo descartável. Ele passou um processo de extração, manufatura, e seu uso às vezes não leva nem 10 segundos, e isso se torna lixo. Então imagina, né? Alguns pensadores falavam assim, economista falou assim, acreditar que o crescimento econômico exponencial pode continuar infinitamente no mundo finito é coisa de louco ou é de economista. Então, a gente tá vários problemas ambientais, várias situações onde a matéria-prima tem acabado e como resolver isso, né? A economia linear, ela gera diversos problemas. Miséria, falta de água, falta de energia. Imagina que muitos países ainda utilizam muitas pessoas do mundo, elas ainda utilizam energia vinda de carvão, né? Então, isso é algo muito, muito maléfico que pode gerar, muita desigualdade, muitos problemas que a gente já enxerga hoje, né? A gente tem que imaginar também que, além desses problemas, a população vem crescendo, o consumo vem aumentando e se estima que mais para frente vamos ter mais gente e mais pessoas consumindo, o que vai aumentar muito os problemas ambientais. E daí surge o modelo de economia circular, né? O modelo de economia circular baseado no ciclo de vida presente na natureza, ela vem da ideia da biomimética, que é um processo de sempre o que é a biomimética? É imitar a natureza, né? Na natureza, todas as coisas. Alguns estudiosos falam que tudo já foi resolvido na natureza. A natureza ela tem bilhões de anos de evolução e aí a gente pode imitar e aprender com eles, né? Por exemplo, na natureza a gente não vê lixo, a gente não vê descarte. Sempre o resíduo de um ser é o alimento de outro. Então esse é um dos princípios da economia circular. É fazer com que nosso consumo, todo o processo de descarte não seja mais descarte, e sim alimento para uma nova atividade ou até para retroalimentar a mesma atividade. Então esse processo é muito importante. A natureza ela vem bilhões de anos evoluindo e traz muita coisa. Alguns estudiosos dizem assim, volte seu olhar para a natureza, pesquise lá, imite, que a gente vai conseguir desenvolver novos produtos conscientes.
E a outra questão que é diferente de outros modelos, né, de economia, é que na economia circular é importante que se haja o benefício financeiro. É importante que se desenvolva, que evolua. Isso também acontece na natureza, né? Os animais que conseguem mais alimentos, eles têm uma população maior e ela está sempre se adaptando. Não quer dizer que vai ser um modelo único, estável e contínuo. Por isso que a gente também está mudando, né, desse processo de transição, que foi o que a gente conversou, da economia linear para a economia circular. Então, a economia circular tem a ideia de projetar empresas, produtos e serviços que estejam voltados a trabalhar contra a escassez de recursos, que ajudem a criar novas oportunidades de negócio. Isso é importantíssimo, né? Que a gente crie economia, novas formas de consumir de maneira mais efetiva e inovadora, poupando energias e evitando danos irreversíveis ao planeta. Isso a gente já vai ver, que vocês vão ter alguns vídeos aqui depois que falam de novas propostas e de novos modelos para a gente pensar, né? A gente repensar. Isso já vem acontecendo, a questão da ideia de compartilhamento, das pessoas não quererem mais possuir os objetos e sim apenas utilizar os objetos. A gente não precisa ter um carro, a gente só precisa ser transportado, né? Então, essa questão da evolução da sociedade e da evolução da forma de consumir compactua com a ideia de economia circular. E aí, a gente traz os princípios da economia circular, certo? Os princípios da economia circular são 4. O primeiro é pensar nos resíduos como alimento. Então, todo lixo a gente entende como a ideia de um erro de design, né? Alguns autores questionam isso, mas a ideia é que o lixo não deveria existir. O lixo foi um erro desde o processo de pensamento de projeto. Então, os resíduos têm que se tornar alimentos, certo? Inspirados nos ciclos naturais, os resíduos eles devem ser alimentos e isso deve ser pensado lá no processo de redesenho dos produtos, de imaginar como é que vai ser esse produto no final do seu uso, certo? Então, a gente tem que pensar sempre em o resíduo se transformar em alimento ou para outro projeto ou para o mesmo. O outro princípio é da resiliência por meio da diversidade. Novamente, inspirada na natureza, esses sistemas, nos sistemas vivos de diversidade, vou dar uma pausa aí. Certo. O outro princípio é a resiliência por meio da diversidade. Muitas vezes a gente está acostumado a desenvolver uma coisa única e independente. Mas a gente tem que entender que tudo nos produtos eles estão conectados, eles se sustentam através do ecossistema. E isso a gente percebe na natureza também. O ecossistema ele se equilibra porque eles têm uma diversidade onde um elemento vai ajudar o outro, né? Aí a gente traz uma imagem do processo de não mais monocultura, né? E sim da policultura, onde a gente vai ter várias plantas, várias plantas que vão consumir nutrientes diferentes e uma vai produzir nutriente para outra e vai se sustentar, certo? O outro princípio é a questão da energia sustentável, energia renovável, né? A gente hoje trabalha, a gente tem a questão do petróleo, a questão da queima do carvão, que gera resíduo. Então a gente tem que pensar em energias sustentáveis, né? A economia circular ela trabalha com fluxos eficazes de materiais e de energia que vão impulsionar um produto melhor, mais adequado e que agride menos o meio ambiente. Então a gente tem aí, por exemplo, a energia eólica e a energia solar. E por último, o pensamento sistêmico, que é a gente entender o projeto, entender o produto de maneira sistêmica. A gente não pode simplesmente achar
que a minha ideia vai ser fundamental. A gente tem que pensar ela em todo o ciclo de vida. Então, por exemplo, se criou uma vez a ideia de um copo de papel. Ah, o copo de papel vai ser muito melhor do que o copo de plástico. Mas aí o que é que acontece? As pessoas utilizam mais copo de papel pensando que isso vai... Ah, não estou poluindo. Mas na realidade a gente gera uma demanda de resíduo enorme que o meio ambiente não consegue consumir, não consegue absorver de maneira rápida. Então o pensamento sistêmico é, será que essa minha ideia de economia circular, ela consegue abraçar, ela consegue entender, ela consegue compreender a ideia de economia circular de fato? Será que ela não está causando um prejuízo? Será que ela não está causando? Então a gente vai ter que estar conectado. Como é que a gente vai descobrir isso? Através da conexão, do compartilhamento, da troca de ideias e do repensar e do reestruturar. A gente vai ver isso um pouco na próxima videoaula, que vai falar sobre o processo de pensamento do design. Tá certo? Então vamos lá, bons estudos. E é isso, pessoal. Até mais.